Eu gostaria de ler com vocês o texto que está no livro de Josué, capítulo de número 1. Capítulo de número 1, verso número 1. Diz assim, verso de número 1 diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessarem o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Se o território se estender do deserto do Líbano e do grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande, no oeste, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para a terra que prometi sob juramento aos teus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Amém, Amém, igreja? Amém. Eu acho que é o suficiente o texto, né, que eu acredito que a maioria de vocês já deve ter lido isso todo. E eu quero me apresentar para você. Eu sou filho mais novo de uma família pequena. Filho mais novo de uma família pequena. E os meus irmãos ainda não se converteram. E quando eles ficaram sabendo que eu havia me convertido, foi uma revolução lá em Minas. Foi uma revolução. Foi o Laércio se converteu no Evangelho agora. Por quê? Porque nós temos um histórico de vida diferente do Evangelho. Nós éramos donos de um centro de umbanda. Nós éramos donos, eu era o pai de santo. E na nossa conversão foi um trabalho assim muito grande, porque logo que a minha esposa se converteu, havia pouco tempo em que a minha sogra havia falecido, e ela quem nos coordenava com os trabalhos do nosso centro. E eu era uma pessoa assim que fazia aquele trabalho de idolatria com muito gosto, sabe? Eu fazia com muito gosto, fazia como se fosse verdade, né? E foi assim, uma dificuldade muito grande para mim chegar a estar aqui hoje, né? Porque eu conto até o dia de hoje para estar aqui hoje, porque a minha conversão foi um processo assim de quase perder a minha família. Foi de quase perder a minha família. Ela se converteu depois de um ano e meio que eu fui reconhecer o Senhor Jesus como Salvador. E mesmo assim, eu estava bêbado. Acredita, irmão? Bêbado, eu entrava para a porta da igreja, fedendo cigarro, eu era dono de uma oficina, eu fechava a oficina, os rapazes que trabalhavam comigo iam embora, e eu ia atormentar minha esposa. Olha só como é que o adversário é. Eu ia atormentar, eu não ia procurar saber onde ela estava. Eu ia atormentar minha esposa na igreja. Nós tínhamos o nosso carro de passear, e aqueles carros velhos lá para a gente poder, que eu vendia, né, comprava carro velho, vive num rolo, né, que a vida dessas pessoas é enrolada, então eu também estava no meio. E aí eu fazia questão de deixar o nosso carro de passeio sem funcionar, para que ela não fosse na igreja. E ela pegava o Lucas, né, esse menino que estava tocando a bateria, pegava o Lucas, colocava no carrinho, sabe, colocava no carrinho, fechava a porta e ia para a igreja sem a minha permissão. E isso não foi uma vez não, foram várias vezes. Eu tinha um irmão que pegava no final do culto, trazia ela
de carona numa perua e nós com o carro parado dentro da garagem porque eu não deixava o carro funcionando para ela não poder ir para a igreja. Às vezes, quando ela ia, eu ia para lá com uma moto, né? Barulhento até parar. E os irmãos paravam na porta da igreja, os irmãos vinham na porta da igreja. Então, o que acontecia? Os irmãos iam na porta da igreja e me pegavam e me abraçavam, falavam assim: olha, que bom, Laércio, que você está aqui hoje. Que bom que você está aqui hoje. E eu, particularmente, não entendia. Eu falava: nossa, eu chego, pego um cigarro, jogo assim, perto do pé do diácono na porta da igreja, às vezes fazendo aquele barulho que eu tinha certeza que estava incomodando, eu tinha certeza que estava incomodando, todo sujo de graxa, fedendo a bebida. Eu entrava para dentro da igreja, tinha um tapume na porta da igreja, eu ficava atrás do tapume assim, falando assim: hoje ela vai ficar com vergonha de mim, não vai voltar mais nessa igreja. Hoje ela vai ficar com vergonha porque eu estou todo sujo e já bebi, estou aqui encachaçado, e ela vai ficar com vergonha. E na verdade eu não sabia que aquilo ali era Deus trabalhando na minha vida. Porque cada vez que eu entrava lá, o pastor Ananias, meu pai na fé, que hoje dorme no Senhor, ele falava assim: hoje tem festa nessa igreja porque o irmão Laércio está aí. Era dessa forma. E aí Deus, Ele teve misericórdia de mim e me salvou. Me salvou. E esse processo foi um processo de 1 ano e meio. De 1 ano e meio. E eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. Toda vez que eu vou em algum lugar, eu procuro dizer para todas as pessoas, todas as mulheres, né? Todas as mulheres que eu falo dentro da minha congregação, eu chego lá e falo: onde o seu marido for, acompanha ele. Acompanha ele, porque eu sei o quanto a minha esposa lutou para que eu pudesse estar aqui, não é verdade? Tanto que a minha esposa lutou para que eu pudesse estar aqui, e o tanto que ela luta, né, para o meu ministério pastoral, o quanto ela lutou para quando eu era um diácono, o quanto ela lutou na minha conversão, o quanto ela lutou quando eu estava enfermo, sabe? Ela trabalhou e pedia ao Senhor para que pudesse me tirar de uma situação e outra. Eu continuo fazendo, porque no momento em que eu estou sempre ministrando em algum lugar, ou mesmo na nossa igreja, ela está ali intercedendo comigo, porque ela fala assim: Deus, hoje eu preciso usar você de uma forma diferente. Ela fala: Deus, precisa usar você porque tem gente lá precisando ouvir a sua mensagem. Aí eu chego em casa, ela fala assim: hoje eu não gostei muito não, você precisa melhorar nisso. Acredita? Né? Dói de vez em quando, mas você tem que acostumar, né? Tem que acostumar, mas é isto, sabe? Esse companheirismo é que tem feito o meu casamento ser um casamento estável. É esse companheirismo, esse amor é que tem feito com que a nossa igreja permaneça sempre firme, fiel. As pessoas olhem para mim, olhem para minha esposa e falam assim: olha, que bom que eles estão juntos, né? E as mulheres que não têm ainda os seus maridos dentro da congregação, tenham vontade que os seus maridos se espelhem, né, em mim, ou então num homem como o presbítero Luiz, que a esposa dele acompanha ele sempre. Ela não dá o lugar dela também no carro para ninguém, entendeu? É desse jeito, é o lema da nossa igreja. Nossa igreja, nós temos duas coisas que não pode acontecer: o marido ir pregar ou ir a algum lugar sozinho sem a esposa, né? Ou então fazer regime. Regime na nossa igreja é proibido, porque o povo lá come, né? E sempre alguma coisa nós estamos fazendo. Acabou o culto, nós vamos comer na casa de alguém. Acabou o culto, nós vamos fazer uma sopa. Acabou o culto, nós vamos comer um bolo, pastel, e só coisa assim bem prática, né? Bem light. Então, não, estou fazendo regime, então você não vai participar do nosso culto. É desse jeito. Hoje, Silvia, é jejum. Continuar o nosso jejum, porque é mais natural, né? Nós já começamos ontem, né, Luiz? A
campanha. Pronto, nós estamos na campanha. Amém? Glória a Deus. E esse texto é um texto que com certeza chama a atenção de todas as pessoas, mas uma coisa que acontece nesse texto aqui, que eu quero comentar com vocês, é o momento em que Deus chama Josué para uma missão tão difícil, porque Josué, ele é um exemplo de um servo fiel, ele é exemplo de uma pessoa que almejava um bom ministério, ele é exemplo de uma pessoa obediente, ele é exemplo de uma pessoa que procurava não cometer os erros que o seu mestre, que Moisés cometia. Josué, durante toda a sua vida, ele viu todo o processo que Moisés passou. Ele estava no Egito e viu Deus fazer milagre no Egito com o povo de Israel. Viu todas as pragas. Depois ele viu Deus endurecer o coração de Faraó. Para quê? Para que Faraó deixasse o povo de Israel embora. Josué estava vendo. E nisso, o que acontece? Ele não sabia que lá na eternidade, Deus já havia preparado para que ele pudesse depois estar conduzindo o povo de Israel, passando as mesmas pelejas que Moisés. Depois que Deus endurece o coração de Faraó, olha só, Josué estava lá, Deus pega e faz um grande milagre. Eu acho que o maior de todos os milagres, ele abre o mar, e além de abrir o mar, o povo passar em terra seca, marchando, e Josué estava lá. Durante 40 anos, Josué viu aquele povo andar em círculo, andar sem encontrar lugar algum. E o mais interessante disso, eles andavam, as sandálias deles não acabavam. E depois disso ainda, Deus, com a sua infinita misericórdia, e o povo só reclamando. Moisés, nós estamos com fome. Josué estava lá vendo Deus operar um milagre de alimentar o povo no deserto. Depois o povo reclamava: Moisés, nós não temos água. E Josué estava lá vendo Deus operar um milagre do povo não ter sede. O sol estava muito forte. Sabe o que aconteceu? Josué estava lá, estava vendo Deus colocar uma nuvem cobrindo o povo de Israel para eles poderem marchar. E o povo não se avivava, pastor. O povo estava todo mundo apagado. Estava pensando que Deus não estava com eles e reclamava: Josué, é melhor que nós tivéssemos morrido e vivendo lá no Egito. Lá estava ruim, mas nós tínhamos lá toda a facilidade. Lá estava ruim, eles estavam lá pegando e violentando as nossas filhas, mas uma coisa nós tínhamos, nós estávamos aqui caminhando neste lugar. Estava lá, olha, acontecendo isso e aquilo, mas a gente não estava aqui passando fome. E Deus nunca deixou o povo dele passar fome, muito menos no deserto. Eu quero dizer para você uma coisa: o crente, preste atenção que isso é profético. O crente, quando está no deserto, é o momento em que Deus trabalha na vida dele de uma forma especial. Aleluia. O crente no deserto, ele é alimentado. O crente no deserto, ele não adoece. O crente no deserto não anda descalço. O crente no deserto, ele não fica sem roupa. Sabe por quê? Porque quem sustenta o crente no deserto é Deus. É Deus que sustenta. E a Bíblia diz assim que Josué foi um homem, enquanto o povo com 40 anos no deserto, ele com 40 dias, ele e Caleb viam a terra prometida. Ele avistou. Sabe por quê? Porque o projeto da terra prometida não estava com Moisés. A terra prometida, ela estava nas mãos de Josué, porque Deus sabia quem ele estava enviando. Ele sabia. E no momento em que Deus chama Josué, ele fala: Josué, agora chegou a tua vez. Agora chegou a tua vez. Meu servo Moisés é morto. E agora você vai pegar esse povo, o povo de Israel. Ele sabia de todas as dificuldades daquele povo. Ele sabia de todos aqueles que reclamavam. Eles sabiam de todos aqueles que já tinham feito de tudo para que Moisés se entristecesse. Ele pegou e falou assim: mas eu mesmo, Senhor. O Senhor falou: é você mesmo. Você pega todo esse
e vai atravessar o Jordão, porque eu vou te levar na terra que prometi lá no passado para os seus antepassados. Eu estou cumprindo a promessa na tua vida. Na tua vida. Aí eu olho para essa situação e fico prestando atenção nos dias de hoje. Quantos de nós estamos usufruindo da promessa que Deus fez com os seus antepassados? E que muitas vezes nós não damos valor. Promessa de Deus na nossa vida. Prometeram para alguém da sua família: olha, eu estou prometendo para você. E essa pessoa Deus levou e hoje está usufruindo, e às vezes não dá nem valor. Não dá nem valor para as coisas que Deus tem feito. E ainda é perigoso colocar dentro da situação aquele ditado que a coisa que vem fácil vai embora fácil. É mentira isso. Aquilo que Deus te deu não vai embora fácil, não. Ele tem que permanecer com você, porque é sagrado. É sagrado. Porque Deus falou para Josué: olha, Josué, vai, e todo lugar onde colocar a planta dos seus pés eu te dou. Ou seja, se Deus deu, é sagrado, não pode dar para ninguém. Se Deus te deu, é porque Ele tem um propósito, e o propósito de Deus, Ele não falha. Seja hoje, seja amanhã, a qualquer instante vai se cumprir. Não é no meu tempo, não é no teu tempo, é no tempo dele. Eu vou falar uma coisa para você: o nosso Deus, Ele não é condicionado a tempo. E nós, às vezes, erramos e pecamos muito pesado, porque nós achamos que Deus, Ele tem por obrigação de fazer aquilo na nossa vida, porque o tempo está passando e não vai dar mais. Olha, eu vou dizer para você: Deus muda qualquer situação no momento em que Ele quer. Amém, aleluia. E o mais interessante é que você, eu, o povo de Deus, não tem noção do poder da oração. O poder da oração. Nós estamos assim, lá na nossa congregação, trabalhando firme em cima da oração. Da oração. E a oração. Sabe por quê? Porque através das orações, os mártires do passado, eles receberam a sua vitória. E nós temos então que aprender a fazer isso. Nós temos que aprender. Olha o que acontece aqui. Josué, ele aprendeu com Moisés. Ele aprendeu com Moisés a ter intimidade com Deus. Olha só, Moisés era um homem que falava com Deus face a face. A Bíblia diz assim: Deus na sua eternidade e Moisés aqui na terra, sem olhar para ele, mas assim, ó, de frente. Deus olhava para Moisés e vinha de lá da eternidade. Sabe o que acontecia? Falava com Moisés: Moisés, filho meu, faça isso ou faça aquilo. E Josué, ele aprendeu a ter intimidade com Deus. Josué aprendeu a viver de uma forma especial com Deus. E sabe o que aconteceu? Deus olhou para ele e falou assim: é assim que eu quero você. E é dessa forma que eu vou levantar você. É dessa forma que eu vou fazer com que você seja um dos maiores homens de todo o tempo. E fez dele isso. E eu, hoje, eu vim aqui para trazer um recado do céu para você. Eu vim trazer um recado do céu para você. Leia comigo, preste atenção. O verso de número 6. Você entrou aqui porque você tem algo de Deus para ser resolvido. Você precisa que Deus faça uma grande obra na tua vida. Você jamais imaginou que nessa segunda-feira Deus estaria falando com você que o seu milagre está próximo. Você jamais imaginou isso. Mas através da sua fé, através das suas orações, Deus, Ele vai fazer grande obra na tua vida. E eu quero assim, ó, que você fale com o pastor Gilmar, o pastor Laércio profetizou aqui na igreja que Deus estava fazendo uma grande obra, e esta obra era na minha vida. Fala para ele que aconteceu, e eu vou contar lá em Suzano. Olha, Deus operou um milagre lá em Guarulhos. Deus operou um milagre, e o povo está levantando as mãos, porque o avivamento chegou naquela igreja. Não tem ninguém mais sem o Espírito Santo. Todos eles estão envolvidos, todos eles estão tomados pelo Espírito Santo. Eles estão pulando, eles
dificuldade. Deus está falando: olha, Josué, não desista, porque o povo adversário vai vir contra você. Eu fiz com Moisés e eu vou fazer com você também. Sabe o que aconteceu quando Deus tirou o povo de Israel lá do Egito? Ele conduziu o povo até o mar. E chega diante do mar, o povo fala que esse Moisés é louco. Eles achavam assim: mas Moisés é louco. Ele tirou a gente das mãos de Faraó. Agora o povo de Faraó está vindo ali, nós vamos morrer a fio de espada. Mas a Bíblia diz assim também que se Moisés tivesse levado o povo de Faraó, olha só, o povo dele, para o caminho mais próximo, ele ia passar lá na terra dos filisteus, e lá estava em guerra, lá eles iriam morrer no meio da guerra. E Deus não está falando para você guerrear com ninguém, não. Deus está falando só para você acreditar, porque se ele passou aquele povo lá no mar, ele atravessou o mar por terra seca, ele vai fazer você também passar. Se a dificuldade é grande, olha, acabou. Deus está abrindo o mar a seu favor. Aleluia! Sabe o que é isso? É promessa de avivamento. É promessa de crescimento. É promessa para quem quer receber vitória. Seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado, olha só, de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Aleluia. Não precisa mais nada. Não precisa mais nada. Sabe por que não precisa? Porque no livro anterior, que é o livro de Deuteronômio, o que a Bíblia nos diz? A Bíblia nos diz da seguinte forma: Deuteronômio 28. Se atentamente, olha só, ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado, né? Tendo cuidado de... Vamos ler? Vamos lá? Deuteronômio 28. Quem pode ler? Pode ler. Vamos lá? Se escutares a voz do Senhor teu Deus, cuidando em guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, então o Senhor teu Deus te enaltecerá sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão se escutares a voz do Senhor teu Deus. Glória a Deus. Amém? Eu acho que não tem necessidade de mais nada. Por quê? Para que Deus faça com que a bênção te alcance, basta você obedecer. Obedecer. E é tão difícil assim obedecer. Obedecer é uma coisa tão fácil. Às vezes é difícil você passar por certas situações, mas obedecer é a chave do negócio. Você obedece e ora. Olha só. Obedece, ora e vigia. Obedece, ora e vigia. Gilmar, o avivamento não tem como fugir. Não tem como fugir. A igreja viva de verdade, sabe por quê? Que vai chegar um exato momento em que a pessoa vai ficar tão cheia e as outras pessoas vão estar olhando para ele assim, vai falar assim: mas você está diferente. Ele vai falar: não, mas eu estou normal. Não, você está diferente, mas por quê? Ele vai falar assim: porque eu não estou me aguentando. O Espírito Santo está fazendo isso comigo. Eu estou com vontade de pular. Eu estou com vontade de abraçar você. Eu estou com vontade de fazer isso e aquilo. Nenhum mal está sucedendo sobre a vida dele. Sabe por quê? Porque ele está protegido, simplesmente porque obedeceu a voz do Senhor, meu Deus. E Josué foi dessa forma. Deus falou para ele: ó Josué, é dessa maneira. Ser forte e corajoso. Pega este povo, atravessa o Jordão, e aonde vocês colocarem os pés, além do mar, olha só, além do mar, onde vocês colocar o pé, eu estou dando para vocês. Esse campo é grande, pastor. Ser forte e corajoso. Aonde você colocar os pés por dentro de Guarulhos, Deus dá nas suas mãos.
Se você pensar, ai meu Deus, está difícil, não está difícil só para você. Se você pensar, ai Golias, se você não sabe o que eu passo, eu não sei não, mas Deus sabe. Se você pensar, eu vou desistir, não desista não, porque Deus ele está andando atrás dos corajosos. Se você imagina um dia, eu não aguento mais, eu vou passar esse cajado e vou ficar na zona de conforto. Olha, aquele que procura descansar por si próprio não vence, mas aquele que descansa no Senhor, oh aleluia, esse é realmente o vencedor. O descanso no serve no Senhor. Ser forte e corajoso, pastor. Ser forte e muito corajoso, porque a luta é muito grande. A guerra, ela é travada, mas o Deus que você serve, ele é maior do que todas essas coisas. O adversário não pode com ele, ele pode poder contra ti, mas contra o Deus que você serve, ele não pode. Então você tem que dizer, eu sou vitorioso, porque o meu Deus é superior a qualquer coisa. O meu Deus é o Deus que está fazendo milagre neste lugar. E eu quero profetizar uma bênção tal para esta igreja hoje, que vocês vão ficar surpresos com o andamento dela a partir deste momento. Guarda esse dia e guarda este momento. Você fala, olha, aquele pastor, aquele pequenininho veio cá e falou isso. O que vai acontecer? Ser forte e muito corajoso. Muito corajoso. Porque a surpresa do Senhor, ela vai acontecer no meio de vocês. Você vai chegar aqui e falar, pastor, olha, eu não estou acreditando, mas chegou a minha vez. Pastor Gilmar vai chegar aqui e falar, gente, olha, sabe o que aconteceu? Lá naquela igreja, lá faltou 300, mas eu estou vendo uma multidão entrando para dentro dessa igreja, precisando de ser curado, e o meu povo que aqui está, vai estar apto a levantar suas mãos, e a cura daqueles que entrarem vai ser grande. Olha só, o ministério de vocês crescendo, a vida de vocês no altar de Deus, a família de vocês no altar de Deus. Olha só o que Deus está fazendo. Ser forte e corajoso, ou seja, muito corajoso. Não é pouco, não, é muito corajoso, porque o que Deus tem para fazer na vida de vocês é grande. Amém? Aplauda Jesus com alegria e Deus os abençoe. Glória